Opa, meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas a obter previsibilidade com os seus implantes dentários. Né? Iniciando então mais uma live da nossa série de lives, né? Abordando sempre o tópico principal, previsibilidade nos implantes dentários. A gente tem feito nas últimas 2 semanas lives diárias, sempre às 17h47, né? E trazendo sempre esclarecimentos do que é previsibilidade, do qual a importância da previsibilidade, sempre relacionando um tema, né, um tópico que seja importante para esclarecimento de vocês. Então esses são os nossos objetivos sempre, né? E sempre lembrando, previsibilidade nos implantes dentários. Para quê? Por quê? Né? E eu gosto sempre de falar o seguinte, você precisa entender. O pessoal vai chegando aí, eu vou fazendo aqui uma pequena introdução, tá joia? Você precisa entender, né, o benefício da previsibilidade, você precisa saber, conhecer o que é, né, entender o que é, para que daí você possa então saber se você está necessitando ou não de previsibilidade, né? Quer dizer, previsibilidade não tem como você não ter, tá joia? Né? E a nossa live hoje, né, deixa eu só posicionar aqui o meu computador. A nossa live hoje nós vamos estar abordando então o que? Por que, tá certo? Por que eu deveria fazer planejamento virtual para realizar os meus implantes? Esse é o nosso assunto de hoje. Antes eu vou fazer só uma introdução aqui sobre previsibilidade, né? Então todos esses dias eu tenho abordado previsibilidade. O que é previsibilidade? É aquilo que você consegue fazer, né, realizar com previsão, quer dizer, antes de você executar, você consegue entender e avaliar e verificar, tá certo, o resultado. Olha só, que você consegue prever antes de ser executado. Isso é previsibilidade, você precisa entender isso, né? E entendendo a previsibilidade, você vai saber onde é que ela vai te trazer benefício, tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética. É isso que a gente sempre tem que estar falando. Previsibilidade, você conseguir executar e reproduzir, né? Não é só você conseguir. Então vamos lá, vamos deixar isso mais claro, vamos tentar clarificar mais o significado da palavra, porque assim, é aquilo que você consegue prever antes de executar, né? E você consegue executar e reproduzir, né? Então o que é isso? Isso é ter reprodutibilidade. É aquilo que eu mostro para você aqui, você consegue reproduzir na tua clínica. Diferentemente daqueles casos, né, fantásticos, lindos, maravilhosos que a gente vê em congresso, quando você vai executar no teu dia a dia, né, quando você leva isso para o interior, para dentro da sua clínica, você não consegue executar. Então, previsibilidade a gente tem em todos os procedimentos? Tem. Agora, depende do nível de previsibilidade, né? Então, você tem, vamos dizer, nos implantes, a técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada, um exemplo. Então, você tem uma previsibilidade X na técnica convencional e uma Y na técnica de cirurgia guiada. Isso é que você precisa entender, tá certo? Então, previsibilidade, você saber, você conseguir enxergar antes de executar, tá certo? É diferente de planejamento. E você conseguir o quê? Executar e reproduzir aquilo que você planejou, né? Tanto na tua parte cirúrgica com os implantes, quanto na tua parte protética também com os implantes. E previsibilidade não é só implantodontia, é previsibilidade na odontologia em si, tá certo? Isso é que é importante, reprodutibilidade. Então essa palavra também, ela é sempre associada à previsibilidade, tá certo? Porque não adianta eu te falar aqui, eu estar falando para você a respeito de previsibilidade, só que daí você não consegue reproduzir isso, né? Você está prevendo um resultado, que vamos dizer, na implantodontia é convencional. Como é que você prevê isso? Você faz um planejamento reverso, né? Só que previsibilidade é diferente de planejamento, tá certo? Planejamento é uma situação em que você está projetando vamos dizer assim, um resultado. Você está planejando, olha, eu preciso fazer isso. E previsibilidade é você conseguir executar esses passos, né? Antes de você realizar, você conseguir prever onde é que você vai chegar e o que você precisa fazer, tá certo? Então isso é bom, é bem interessante a gente deixar isso bem claro. E para que eu quero previsibilidade na implantodontia? Por que é importante eu ter previsibilidade na implantodontia?
tá certo? Primeiro, ter segurança com os meus implantes. Isso eu falo por mim, tá certo? Pelo Edilson. Eu quero previsibilidade na minha técnica cirúrgica, por exemplo, para que eu tenha segurança, né? Vamos dizer, segurança de não lesar estruturas anatômicas importantes, segurança de eu saber o ponto de ataque, onde é que eu vou fazer, né? Segurança em saber corretamente a inclinação dos meus implantes para que eu tenha resultado protético. O que mais? Previsibilidade para que eu tenha rentabilidade. Nossa, Edilson, ontem eu falei um pouco sobre rentabilidade na live de ontem. Como assim? Como rentabilidade? Porque você fazendo, você tendo previsibilidade nos seus resultados, previsibilidade na implantodontia, né? Você entendendo o que você precisa ter, o que você precisa fazer e o porquê fazer para ter a previsibilidade, você tem alguns efeitos colaterais. Vai ser o tema da live de amanhã, efeitos colaterais da previsibilidade. Também é super bacana, super interessante, não percam amanhã. Amanhã vai ser a última live dessa série de previsibilidade, tá certo? Então, posição tridimensional, por isso que eu quero. E quando qual é o primeiro passo para você identificar se você está tendo previsibilidade nos teus resultados? Né? Primeiro, é saber se você está entregando o melhor para o seu paciente, você está se sentindo bem com o seu procedimento cirúrgico. Vamos dizer, na hora da tua cirurgia, você tem segurança suficiente para realizar? Né? Você não tem estresse? Né? 2 dias atrás, acho que foi o Júnior, né, um menino que sempre me acompanha, e ele estava falando aqui, poxa vida, eu fiz uma cirurgia no segundo molar, nossa, foi super estressante, você não tem ângulo de visão, você não consegue enxergar, você não consegue ver posição tridimensional. E é real isso aí. Isso é o mundo real, isso é o consultório real. Né? E aí você se sente o quê? Você se sente frustrado, né? Tá certo? Por quê? Porque você não está conseguindo previsibilidade nos teus resultados, na tua técnica cirúrgica. Né? Você vai com a maior das boas intenções e achando que você vai conseguir. A hora que você se defronta com a situação, você fica com a sensação de impotência, né? Você se sente impotente. E você não consegue falar, poxa vida, me preparei tanto para isso, tanto para esse momento, para eu tirar esse dente e colocar esse implante aqui no segundo molar, poxa vida, e agora o resultado não ficou de acordo com o que eu queria, tá certo? Então o que eu falo, primeiro é identificar, saber o que é previsibilidade e saber se você está tendo ou não. Eu já vou te responder, tendo previsibilidade, você já está tendo, depende de qual técnica que você utiliza, tá certo? Vamos esquecer isso. A previsibilidade, ela existe o quê? Qual é a quantidade de previsibilidade que você está tendo, vamos dizer assim? Quão previsível estão os teus resultados? Você está planejando uma situação e no final você chegou naquela situação? Então, ótimo, você está num nível alto de previsibilidade. Agora, se você não está assim, se você tem, insegurança, se você não tem precisão na instalação dos seus implantes, se você não tem certeza da posição tridimensional quando você vai para o seu procedimento cirúrgico, se você não está tendo resultado protético e ainda por cima você está descontente com a tua rentabilidade, com o que você está recebendo, ou como o mercado, como você está se posicionando no mercado, entendeu? Porque muitas vezes a gente se sente frustrado porque o paciente vem, aí você fala, o paciente ele chega com um celular de última geração na mão, né? Vamos dizer, um iPhone, um Samsung de 3 câmeras. E aí quando você fala de implante com ele quer te pagar R$800, ele quer te pagar R$1.000. Por quê? Porque ele não está vendo valor naquilo que você está entregando. Tá? Mas eu falei sobre isso ontem, não vamos confundir as coisas. Eu quero convidar vocês, você que está me assistindo, ou o seu colega, quem você achar que está tendo pouca prioridade nos resultados com os implantes, para o meu workshop da semana do dia 29, que começa na segunda-feira, do dia 29 ao dia 3. Serão 3 aulas, é um evento online e totalmente gratuito, é só você se inscrever. Você precisa estar inscrito nesse workshop, nesse evento, para que você possa receber o link para você assistir essas 3 aulas, né? Que vai ser fantástico, vai ser muito bacana, é muito esclarecedor. Agora, precisa ter comprometimento, você precisa se comprometer com você de pelo menos assistir, tá? Se você assistir as 3 aulas, você vai o quê? Você vai enxergar um outro mundo. Porque eu estou tentando o quê? Mostrar e abrir uma porta para você da previsibilidade em implantodontia. É saber que você pode estar feliz, que você pode estar contente, que você pode estar o quê? Com seus procedimentos muito mais previsíveis, tendo resultado protético,
tendo segurança, tendo precisão, né? Aquela implantodontia que você sonha, né? E que eu sonhei lá atrás, há 15 anos. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade. Eu sofria com os resultados dos meus implantes, né? Então, mas a minha história tem a minha história completa no meu canal do YouTube. Uma outra coisa que eu quero convidar vocês, me acompanhem nas redes sociais. Aqui no Instagram sai um filminho todos os dias sobre implantes, sobre técnica de cirurgia guiada, tá certo? Tem um canal no YouTube, tem um canal no Telegram, todos os dias tem um áudio lá também, tá certo? E tem no Facebook. Então tem material aí adoidado sobre cirurgia guiada para vocês, tá bom? Então inscreva-se no meu workshop, de 29 ao dia 3/7, tá bom? Então vamos à live de hoje, né? O que é que nós vamos estar falando com vocês hoje? Então, esse é um tema que ele é controverso, né? Então eu tento trazer um tema que seja, vamos dizer assim, um atalho para vocês conseguirem chegar até a previsibilidade, e ao mesmo tempo no outro dia eu trago assim, vamos dizer, uma situação que seja uma objeção. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu devo fazer isso, né? Então, não se preocupe em como. Você precisa entender primeiro o porquê. Por isso é que eu falo para você. Você precisa o quê? Por que eu quero ter previsibilidade? Por que eu quero melhorar a previsibilidade dos meus implantes? Você tem que fazer uma análise, né, dos teus resultados. E aí, quando você identifica o problema que você está tendo, é muito mais fácil a solução. Aí você esquece o problema e vai focar na solução dos seus casos. E é isso que eu trago para você. Então, o primeiro passo é esse. Identifica se você está tendo problema. Se você não está tendo problema com previsibilidade, essa live não é para você, tá? Aqui é para quem, assim como eu, tinha problemas e hoje eu tento o quê? Minimizar os meus problemas e entregar o melhor para o meu paciente, principalmente o quê? Com simplicidade, com facilidade, certo? E entregando o melhor para ele. E com segurança para mim, segurança para o meu paciente também, tá joia? Então, por que eu deveria fazer planejamento virtual para realizar os meus implantes? A pergunta, né? Eu quero que você faça essa pergunta para você agora também. Por que eu vou fazer planejamento virtual, né, para realizar os meus implantes? É necessário? Então a gente precisa fazer uma dissociação aqui. Nós temos a implantodontia analógica e convencional, né, que utiliza a técnica convencional para instalar os implantes. Em que você faz o planejamento como? Você molda o seu paciente, faz um enceramento e vai fazer um planejamento. Olha, você vai fazer uma avaliação desse enceramento, vai pegar uma tomografia, né, a imagem tomográfica. Muitas vezes você pega um filme, né, porque existem alguns trabalhos científicos que mostram que mais de 80% dos radiologistas trabalham com filmes, né, que eu acho que é uma puta de uma perda que você tem. Por quê? Se você tem a tomografia, que é um exame tridimensional, né, e você recebe um filme para você avaliar, você transforma aquele exame tridimensional no exame bidimensional. Você perde todos os benefícios, tá joia? Então, na implantodontia analógica é assim que você faz, né? E você imagina, você faz, vamos fazer um implante assim, aí você faz um guia, né, um guia cirúrgico, duplica aquele enceramento, faz um guia cirúrgico e vai fazer marcações para você ter um guia, para que você possa fazer o ponto de ataque do seu implante. Até aí está tudo certo, está tudo bem, né? Aí a primeira pergunta que eu te faço. Você consegue reproduzir aquilo que você imaginou no seu planejamento, porque você imaginou e está tentando reproduzir, mas quando você vai para a boca do seu paciente, será que você consegue? Está tudo certo se você estiver conseguindo e se você não estiver conseguindo também, tá? Essa é a implantodontia analógica, que é a que todos executam, que 95% dos profissionais executam. Olha, nossa, Edilson do céu, mas e será que 95% tem previsibilidade? Tem previsibilidade. Agora depende muito o quê? Qual é o nível de previsibilidade que você está querendo, que você está esperando, né? E nós temos o quê? A implantodontia digital. A gente já fez uma live também abordando implantodontia digital. Como é que é a implantodontia digital? Você faz, em vez de fazer um planejamento reverso, você vai fazer um planejamento virtual. Aonde? No ambiente de um software. E o que você precisa entender do planejamento virtual? Tá? Como ele é feito. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre isso. De como ele é feito e o que é importante, né?
Então, se você faz essas duas analogias, o que é que eu quero? O que você está buscando? Se você está, volto a dizer, se você acha que está satisfeito, que está tendo previsibilidade com o convencional, continua lá, não tem problema algum, está tudo certo. Você só precisa o quê? Enxergar o mundo paralelo que está aí. E a odontologia nunca esteve tão digital, né, gente? A gente fala de escaneamento de face, DSD, Invisalign, todos esses processos, tá certo? Todos esses procedimentos, né, dentro da odontologia. E na hora da gente instalar o nosso implante, a gente vai para o analógico. Quer dizer, a base, quer dizer, o telhado da casa, lindo, maravilhoso, né, no digital. E a base não, a gente não aproveita o digital, o que o digital nos oferece, que é o planejamento virtual, tá certo? Então hoje nós vamos falar e vamos estar abordando por que você deve usar, por que você deveria usar. E espero no final da live você poder ter entendido isso aí, tá bom? E a gente abre para perguntas no final. Eu sei que eu estou tendo algumas perguntas aqui, mas no final a gente vai responder, tá bom? Então, por que usar planejamento virtual? Né? Para que você tenha mais segurança, para que você tenha mais precisão na instalação dos seus implantes, para que você tenha a posição tridimensional correta, para você ter mais previsibilidade. Por quê? Porque você vai tomar, olha só, então quando você faz o planejamento de maneira analógica, você imagina uma situação na tua cabeça, se baseando no enceramento, na imagem tomográfica de um filme e num guia cirúrgico que vem com aquela emergência protética que você deseja, né? Só que aí você fica muito limitado, né, de informações. Limitado num bom sentido, tá? No planejamento virtual, qual é a diferença então? Você vai alimentar um software, você vai fazer o quê? Todas essas decisões, posição do implante, qual é a posição do implante? Qual é o melhor, o que é a melhor emergência protética para esse resultado que eu planejei, que eu desejei. Então você consegue visualizar tudo isso na tela do computador, né? Através de um planejamento virtual, tá bom? Uma outra coisa que é importante você saber, o planejamento virtual pode ser feito por você ou por uma central de planejamento, que é o que eu utilizo, que é o que eu vou mostrar para vocês até o final aqui, tá joia? Tranquilo até aqui? Então não esquecer que o mercado de implantodontia, né, nós somos mais de 50 mil profissionais dentro do Brasil, 95% utilizando o quê? O convencional e 5% usando o quê? O digital. Digital que eu falo aqui é a técnica de cirurgia guiada, tá? Essa é a nossa realidade de mercado hoje, tá bom? E ontem eu abordei sobre isso, falei bastante sobre isso e é interessante porque você consegue se diferenciar no mercado só de escolher a implantodontia digital. Então, quer dizer, os efeitos colaterais que a previsibilidade me dá, amanhã eu vou estar falando na live de amanhã sobre esses efeitos colaterais, tá joia? Eu quero contar primeiro a minha história com vocês. Então, por que eu comecei, como é que eu fui enxergar o planejamento virtual? Como é que o planejamento virtual chegou até mim, né? Então, porque eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade, porque eu fazia o planejamento reverso, eu encerava meus casos, montava o articulador, fazia um guia e eu chegava na hora, instalava o meu implante, primeiro, com pouca segurança. Não sem segurança, mas com pouca. Eu me sentia inseguro, principalmente quando eu trabalhava na região posterior de mandíbula. Segundo, quando eu entregava o resultado protético dos meus casos, eu não estava satisfeito. Por quê? Porque eu sabia que eu podia melhorar. Por isso é que eu insisto, você precisa enxergar a necessidade. Se você não enxerga a necessidade de melhorar, você não vira a chave da mudança, tá? Então não vá atrás de previsibilidade só por ir. Vá sabendo o porquê, né? Quando você sabe o porquê, você vai atingir o resultado, tá bom? Isso é fundamental. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, que foi me apresentada a técnica de cirurgia guiada, você trabalhar todas essas informações no software. Mas o que foi a menina assim dos olhos para mim foi o seguinte: eu conseguia posicionar o meu implante em relação à emergência protética, ao resultado protético, dentro de onde eu tinha osso, isso na tela do computador. Aí vocês imaginam isso há 15, 16 anos atrás, né? A maravilha que não é. Tá bom? Então, isso é que abriu o meu olho para o mundo digital, para o mundo virtual, né? E aí a gente tem muita resistência. Nós, os dentistas, temos várias resistências quanto a isso, né?
Eu já estou no mundo online há mais de 3 anos, mas agora o dentista veio com força por causa da pandemia. E ele enxergou a necessidade, né? E está certo, e nós temos que aproveitar. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas tem tanta gente falando. Tem muita gente falando, e isso gera o quê? Gera confusão. Muita informação, o teu GPS fica desprogramado, gera confusão. E aí é que eu falo, o que você tem que diferenciar? Você tem que diferenciar o seguinte: aquela pessoa que está aqui mostrando um caso lindo, maravilhoso, né? Até o teu desejo, mas é aquilo que não é previsível, que não é reprodutível para você. Então isso é que você precisa entender, tá certo? O que é necessário, o que vai te trazer benefício, e aí você poder o quê? Absorver essa mudança, tá? Então a minha história foi essa. Quando eu sentia a dificuldade, né, de colocar o implante na posição que eu queria, e aí quando eu vi que eu podia tomar essa decisão que estava lá no campo operatório, quando eu ia tomar no ambiente do software, nossa, isso me deixou maravilhado. Vocês imaginam, né? Só que na época eram computadores lentos, né? Hoje é uma maravilha. Você tem software que você faz fusão de imagens, você tem software que você faz corte ósseo, você faz guia de corte ósseo, você faz guia de instalação de implantes. Mas hoje eu vou falar para vocês de planejamento virtual. Não quer dizer que você pode fazer planejamento virtual? Você pode. Você vai entender que nós temos softwares gratuitos e softwares pagos, né? Mas o que você precisa entender é o benefício que o planejamento virtual te dá, né? Então, quer dizer, a gente precisa virar a chave, tá bom? Isso é fundamental para que a gente tenha como saber. Então, planejamento virtual, o que é? Você vai fazer esse planejamento reverso que você faz analogicamente no ambiente de um software, né? Bom, beleza, no ambiente do software. O que é importante, então, você saber? Você precisa alimentar o software. Como é que eu alimento o software? Com as informações do meu paciente. Quais são as informações necessárias, então, para você fazer o planejamento virtual? São as mesmas do mundo analógico. Então, a informação óssea, né? E informação clínica. Como é que você obtém isso? Então, você vai fazer o quê? Uma tomografia e um STL, por exemplo, né? Ou muitas vezes existem as centrais de radiologia, gente, que fazem um planejamento virtual lá de posicionar um implantezinho só para o dentista ver. E aí depois ele vai fazer a técnica convencional. E daqui a pouco eu vou responder para você, será que vale a pena? Não sei, tá bom? Mas eu falo já sobre isso aí também. Então, primeiro, o que é o software? Você precisa entender o planejamento virtual é feito no ambiente virtual através de um software. Os softwares são seguros? Todos os softwares são seguros. O que você precisa entender do software? Todos não, né? Mas eu falo, a maioria que está aqui no mercado, no nosso mercado, são softwares confiáveis, né? Você precisa o quê? Alimentar o software de maneira correta. Então, transferir a posição do mundo real, as informações do seu paciente do mundo real, para o ambiente virtual. Quando você entende isso, quando você sabe disso e você alimenta o software de maneira correta, você tem precisão, né? Você vai ter condições de tomar uma decisão melhor, né? Olha, será que eu vou fazer esse implante aqui? Então hoje, só do planejamento virtual que você utilizar, você já elimina, vamos dizer, o filme de tomografia, né? Que eu falo que o grande benefício da tomografia é você ter as imagens tridimensionais. Aí o dentista recebe da central de radiologia películas. Então você transforma um puta do exame fantástico que é a tomografia, com várias informações. Se você soubesse o tanto de informação que uma tomografia tem, né? Quantidade óssea, qualidade óssea, espessura de tecido, são muitas informações. Mas para isso você precisa o quê? Em vez de você receber um filmezinho, primeira dica, em vez de receber um filme, pede o quê? Os cortes Dicom reformatados para que você possa manipular essas imagens no software. Isso é fantástico. Você vai medir, vai ver, vai avaliar a inclinação. Isso já te desenvolve muito, né? O poder de decisão fica muito superior, fica muito melhor, tá? Você precisa saber também o quê? Os softwares hoje de planejamento virtual tem os softwares gratuitos e tem os softwares que são pagos, tá? Eu prefiro, eu tenho 2 softwares aqui na minha clínica, eu não utilizo.
E depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu não utilizo e porquê que eu utilizo uma central de planejamento, tá? O que você então tem que alimentar o software de maneira correta? Então, transferir a posição do mundo real do seu paciente, posição óssea e dentária, para o interior do software. Esse software reconstitui essas imagens, né? Faz uma imagem tridimensional na tela do computador. Então, você vai poder o quê? Virar em todos os sentidos, todos os ângulos e avaliar qual é a melhor posição, qual é a emergência do seu implante, qual é a distância do nervo, né? Então, isso é fantástico. Isso é planejamento virtual. É você conseguir visualizar tudo isso. Essa previsibilidade de você visualizar qualidade óssea, quantidade de osso, distância para a estrutura, né, anatômica. Vamos dizer, nervo alveolar inferior. Você vai para a técnica convencional, no planejamento convencional, mesmo que você tenha uma tomografia em mãos, né, e não fez o planejamento virtual, a informação ela fica perdida, ela fica vaga na tua mente. Ah, são 10 meninos, mas chega em 8, o paciente doeu, entendeu? Então, vamos analisar isso, vamos avaliar. Se a gente tem uma ferramenta disponível hoje, que você pode trazer para o seu benefício, o benefício do seu paciente, tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então, eu vou agora espelhar a tela do meu computador, eu vou pedir licença a vocês aqui, eu vou espelhar a tela, vou mudar. E a nossa live, não é só falando, a nossa live ela não é no sentido vertical, é horizontal, porque como eu espelho a tela do computador, para que vocês possam ver melhor a minha imagem aqui, tá? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para pergunta. Ela tinha que refazer para implante. Beleza, daqui a pouco nós vamos falar. Então vamos lá. Planejamento virtual. Você precisa entender que você vai ter essa condição aqui. Deixa eu só ajeitar aqui agora o meu celular aqui para que vocês possam visualizar. Então você vai reformatar, você vai jogar. A internet está dando uns picos aqui, pessoal. Nós estamos aqui na minha cidade, eu estou aqui em Jandai do Sul, no Paraná. Está um tempo muito feio, está uma chuva muito forte e nós estamos tendo uma variação de energia, tá joia? Só para que vocês saibam aí, tranquilo? Olha, então, a gente tem o quê? Que alimentar o software, para que você possa, então, avaliar todas essas informações. Olha lá, aqui, ó. Imagine aqui, ó, você consegue manipular, virar tudo no software, né? Com a imagem clínica, a imagem óssea, dá melhor posicionamento para o seu implante. Tá certo? Então, vamos entender como é que é feita a alimentação desse software. Ó. Então, eu faço o quê? Primeira coisa, eu importo a imagem óssea do meu paciente, né? Tá aqui, ó, a imagem óssea, jogo isso para o interior do software. Como é que eu consigo a imagem óssea? Através de uma tomografia. Jogo a imagem de um escaneamento, ó, que é feito através do escaneamento intraoral ou feito através de uma técnica de moldagem, tá certo? Aí você joga isso para o interior do software, o software você marca algumas posições aqui, vamos dizer, no DICOM, na imagem óssea, algumas posições na imagem clínica, e o software faz a fusão das duas imagens, olha, para que você possa então fazer o quê? O planejamento do seu implante, ó. Qual é a posição, melhor inclinação, qual é o resultado protético. Então, isso é planejamento virtual. É isso que você consegue definir, vamos dizer assim, as decisões que seriam tomadas no campo operatório, ser tomadas aonde? No ambiente virtual. Tá certo? Então, isso é importante. Você saber que você pode ter essas definições, e aí surge a primeira dúvida, né? Poxa, Edilson, mas pera lá. Eu vou fazer planejamento virtual e como é que eu vou instalar o meu implante? Vou instalar num livre ou vou instalar? Se você usa implantodontia digital, vai fazer planejamento virtual, não tem outro caminho a não ser você instalar pela técnica de cirurgia guiada. E para que tudo isso? Para que você tenha previsibilidade, né? Isso é que é importante. E previsibilidade é o quê? É ter segurança, é ter precisão, é ter resultado protético, é ter um procedimento mais fácil, né? Vamos dizer assim, não é que a decisão cirúrgica vai ser, você vai ter a decisão cirúrgica de qualidade óssea, de posicionamento final, tá certo?
Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não faço planejamento virtual porque eu aqui gosto de fazer os meus planejamentos. Está tudo certo. Né? E o planejamento virtual está aí, para te trazer benefício. Você pode fazer. Né? Você pode fazer ou você pode indicar para uma central de planejamento. Olha aqui, aí depois que você fez esse planejamento, o posicionamento do seu implante, olha lá, você pode imprimir uma guia que vai se assentar sobre esses dentes e vai te orientar o que? Na perfuração e na instalação do seu implante. E qual é a precisão que eu tenho? Você tem uma precisão muito grande. Hoje, para você trabalhar com planejamento virtual, tá? Marca aí, marca no papel. Planejamento virtual e técnica de cirurgia guiada, você tem hoje uma precisão de que você começa em 1 grau e pode chegar até 6 ou 7 graus em casos unitários. Tá, 1 a 7 graus, de 1 a 6 graus, ótimo, beleza. Estou falando isso quanto mais você respeitar o protocolo de preparo, mais resultado você vai ter, tá? Mais precisão você vai ter. E quanto em milímetros isso me traduz isso em milímetros, Edilson? Você vai ter precisão de 0,1, 0,2 milímetros, né? Será que a mão livre você consegue esse tipo de precisão? Ou esse tipo de previsibilidade? Eu tenho certeza que não, né? Tanto é que eu estou pensando agora, né? Talvez no domingo à noite nós vamos fazer uma live sobre artigo científico, abordando ciência, falando, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é o que você fala. O que eu falo aqui é o que eu estudei, é o que eu pesquisei, que eu estudei como aluno, como eu estudei como professor e como eu estudei como pesquisador, tá? E é o que eu faço como clínico em 95% dos meus casos. Então eu alio ciência e clínica, tá certo? Isso que vocês precisam entender, tá joia? Olha aí. Então, primeiro ponto, planejamento virtual pode ser realizado pelo dentista ou por uma central de planejamento. Qual é o melhor caminho? Quem deve fazer o planejamento virtual? Se você, dentista, quer fazer, você pode fazer. Pode ter um software gratuito e pode fazer o seu planejamento virtual. Tá certo? Só o que eu falo é o seguinte, só o planejamento virtual não tem sentido, né? Ele já vai te ajudar muito, você vai mudar de nível. Mas aí você precisa o quê? Ter uma guia cirúrgica que vai te orientar na sequência de perfuração e na instalação do seu implante. Mas Edilson, mas a minha mão é tão boa. Gente, não é uma questão de ter mão boa, não. É uma questão de você ter tecnologia disponível que vai te ajudar, que vai melhorar o resultado da sua mão. Tá certo? É isso que você precisa entender. Ou você pode fazer o quê? Por uma central de planejamento, que é o que eu executo hoje. Eu utilizo hoje central de planejamento para os meus planejamentos virtuais e para a impressão das minhas guias cirúrgicas. Eu falei para vocês que eu tenho 2 softwares aqui, né, na minha clínica. E eu não utilizo, muitas vezes eu dou uma avaliada, mas quem faz o meu planejamento virtual é uma central de planejamento. Nossa, Edilson, mas por que você utiliza uma central de planejamento? Eu utilizo porque a central ela tem uma curva de aprendizado maior que a minha, né? Apesar de eu ter começado há 16 anos. Segundo, se eu for fazer o planejamento dos meus casos, eu vou perder tempo. Perder tempo que eu falo é tempo clínico, porque você precisa importar o DAICO, importar o STL, posicionar o implante. Isso precisa de uma curva de aprendizado, você precisa entender do software, você precisa conhecer o software e saber alimentar isso e fazer essa manipulação. Isso depende do quê? De aprendizado, tem uma curva de aprendizado. Você pode fazer? Pode, né? Eu falo para você que não vale a pena você fazer, tá? Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu no início, lá 16 anos atrás, quando a gente começou com a técnica, eu é que fazia todos os meus planejamentos. Só que você vai se empolgando cada vez mais porque é gostoso demais, né? E aí você vai se empolgando, aí o planejamento de meia hora você leva 1 hora e pouco, tá? Mas você pode fazer. Eu fiquei te respondendo algumas perguntas aqui. Qual software gratuito você indica? Tá, eu vou responder todas essas perguntas daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar, só para que a gente não saia. Um que o pessoal muito usa, eu não gosto, eu não prefiro software gratuito, eu uso, para os meus casos, uma central de planejamento. Os 2 softwares que eu tenho aqui na clínica, um da Trishape, porque eu tenho um scanner Trishape, e tenho um software da Code Diagnósticos.
tá? Os dois são pagos, né? Você precisa adquirir, tá certo? E você tem os softwares gratuitos, o BlueScan, tem alguns softwares, mas eu não tenho conhecimento dos softwares gratuitos para poder te indicar, tá certo? Então, como eu não uso, eu não vou te indicar, porque eu não sei os benefícios. Eu só sei que existem alguns gratuitos que têm muitos problemas. E problemas aonde? Na hora da impressão da guia, tá certo? Beleza? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Então, uma central ou dentista. Eu utilizo uma central, né? Então, vamos ver um casinho clínico aqui, só para a gente poder sedimentar isso. Então, ó, se você vê essas informações todas na tela de um computador antes de você realizar o seu procedimento cirúrgico, olha lá, emergência do seu implante, né? Olha aí, como é que vai ser a emergência protética. Aqui você tem, ó, o DICOM e o STL. Olha essa imagem aqui, ó. Ó, quanta decisão tem aqui, ó. Imagina, eu acho que foi o Júnior, eu não me lembro se foi o Júnior, umas 2 lives ou 3 lives atrás, e ele falou, poxa vida, eu acabei de fazer um implante no segundo molar superior que ele sofreu pra caramba. E vai sofrer, né? Por quê? Olha só. Primeiro, dificuldade de visualizar, né? Ângulo de visão, ângulo de perfuração, ângulo de colocação de implantes, posicionamento tridimensional. Se você toma essas decisões, primeiro aqui, ó, vamos falar de planejamento virtual. Então você avalia o quê? Você vai tirar o dente, tem aqui a região de septo, então você tem todas essas informações, né? Ótimo. Eu posso fazer a minha cirurgia, primeiro ponto. Qual é o nível de dificuldade que eu vou ter? O planejamento virtual já vai te dar isso. Ele já vai te falar, poxa vida, aqui vai ser difícil. Então, por isso é que eu falo, planejamento virtual sem cirurgia guiada, como é que eu vou fazer uma analogia aqui? Que seria mais ou menos que nem... Tem aquela música lá que fala não sei o que, sem... Ele sempre dá faz uma analogia, mas me fugiu a cabeça agora, né? Tipo queijo sem goiabada, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, todas essas informações você tem, aí você vai levar isso para o campo clínico, né? Então, até aqui, ó, esquece, então foi feito o planejamento. Imagine se fosse para cirurgia aqui. Ali, ó, no planejamento virtual você já consegue ter uma estratégia, né? Bom, estratégia de exodontia, de extração. Eu vou fazer o quê? Eu sempre faço odontodissecção. Por quê? Porque eu uso, em todos os meus casos, extração e colocação de implante, somente quando eu não tenho osso suficiente. Lembram? Quando eu não tenho osso suficiente para a instalação do implante, aí eu faço uma cicatrização, né? Vamos dizer assim, uma regeneração óssea guiada utilizando biomaterial. Mas o primeiro passo aqui é estratégia para a exodontia. Fazer odontodissecção, dente com 3 raízes, tira uma raiz por vez, né? Para que você tenha o quê? Toda a preservação da sua estrutura. Outra coisa que é importante a gente falar, e que muitas vezes é um obstáculo para quem vai entrar para o planejamento virtual, fala assim, mas Edilson, eu que gosto de fazer os meus planejamentos. Quando você utiliza, então você gosta, você pode fazer no software, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E a minha recomendação é você não fazer, porque primeiro tem a curva do aprendizado, segundo tem, vamos dizer assim, todo o tempo que você leva, você deixa de ser dentista para se tornar um planejador. Segundo, pode ser feito por uma central de planejamento. Edilson, mas a central de planejamento vai me cobrar. Lógico, ela vai te cobrar. Só que o que ela vai te cobrar é menos do que o tempo que você vai gastar fazendo os planejamentos. E ela tem uma curva de aprendizado muito maior do que a tua. Por isso é que hoje eu não faço os meus planejamentos. Eu já fiz, lá atrás, eu que fazia os meus planejamentos. Hoje eu não faço mais, eu uso a central de planejamento. Por quê? Porque é uma expertise. Tá bom, beleza, vou usar uma central, mas a central vai me cobrar. Vai te cobrar. Ela pode cobrar só o planejamento, ela pode cobrar o planejamento e a impressão do guia, ou ela pode cobrar só a impressão do guia. De repente, é um modelo de negócio, eu quero fazer o meu planejamento e você manda fazer a impressão numa central de planejamento, né? Tudo depende do modelo de negócio que vocês queiram, né? Depende da realidade de cada um. O que eu falo é o meu ciclo evolutivo de 16 anos na técnica de cirurgia guiada, estudando e executando, pesquisando e executando, lendo artigo científico, interpretando o resultado e vendo o meu resultado clínico, né? Por isso é que eu acabei desenvolvendo um método todo, que é um método meu de técnica de cirurgia guiada, né? Tá certo? E é o que eu faço hoje em 95% dos meus casos, tá bom?
Então, olha lá, um guia, aí você faz a extração e vai posicionar esse implante. Imagina aqui, ó, primeiro molar superior direito, né? Você só tem uma possibilidade, você vai entrar com o implante na área de septo. Aí você vai trabalhar a mão livre para quê, gente? Para sofrer, para correr riscos. Aí aqui eu faço toda a técnica de perfuração, faço o preenchimento com biomaterial, enxerto de conjuntivo e por último eu instalo o implante. Tá? Mas a live hoje não é sobre técnica cirúrgica, não. E aqui depois da cicatrização, né, olha lá, eu faço a preservação toda daquele perfil gengival, tá certo? Isso aqui você faz na tua clínica, com tranquilidade. Um caso, vamos dizer, com complexidade, que se torna o quê? Previsível, né? Tem uma previsibilidade alta. Por quê? Porque você está fazendo planejamento virtual. E daqui a pouquinho eu vou responder, me fizeram algumas perguntas, eu sempre abro a caixinha de perguntas e me mandam perguntas lá e eu pego antes da live para que eu possa responder. E aqui a gente finaliza o caso assim, ó, né? Com segurança, com tranquilidade, né? Então, planejamento virtual é para isso, tá? Ele vem para nos ajudar. O que você precisa entender é se você vai fazer ou se uma central de planejamento vai fazer. Primeiro ponto, né? Isso é uma questão muito pessoal, tá? Tem amigos meus que preferem fazer planejamento. Eu acho que não vale a pena, né? Ah, Edilson, mas eu vou pagar por uma central? Vale muito a pena você pagar por uma central. Ela vai estar prestando um serviço. Eu falo assim, ó, seria mais ou menos que nem você, essa relação é que nem você fazer a tua prótese. Tem dentista que quer fazer a prótese, tá ótimo, tá tudo certo. Beleza? Espero ter respondido aqui algumas. Vamos lá, eu vou voltar para mim agora que a gente vai fazer aqui, responder as perguntas. Eu estou com várias perguntas aqui. Eu vou ter que virar o pescoço aqui para que eu possa ver, porque como está virado, tá joia? Só para que a gente possa. Deixa eu voltar lá em cima, então, primeiro nas perguntas que todos estão me fazendo lá desde o início. Vamos lá, espera lá. Passou muita coisa aqui, deixa eu só ver agora. Tá, beleza. Dentista Garopaba entrou. Boa noite, boa noite. Beleza, beleza. Boa noite. Tá joia. Vamos lá. Tem aqui algumas perguntas, deixa eu só ir passando aqui. Eu tô de ponta cabeça, tá, gente? Não esqueçam disso. Tenham calma aí um pouquinho, que a gente já vai entrar nas perguntas aqui, ó. Tem muita pergunta, muita pergunta. Ô, Júnior, tá por aí? Falei do teu caso agora há pouco. Lá, primeira pergunta. Eu comecei com um implante... não estou enxergando direito. Deixa eu tirar até o meu óculos para eu tentar enxergar aqui. Com implante Nápio no CID Londrina. Ah, tá, Nápio. Implante Nápio. Tá certo. 1919. Coloca tempo. Ah, beleza, Garopaba? Ótimo. Nápio, exatamente. Eu lembro. Tinha que rezar para o implante ósseo integral. Exatamente. Você sabe que isso é uma boa. É uma boa. Eu sempre coloco isso, porque muitas vezes a previsibilidade, o dentista acha que a previsibilidade é ele ter ósseo integração, né? E tá tudo certo. O ter ósseo integração, muitas vezes é uma parte só do processo, né? Muitas vezes tem casos que o implante fica tão mal posicionado que seria melhor no ósseo integrar, né? Vamos lá. Platinápio, beleza, vamos participar. Gente, vai mandando pergunta aí, hein? Deixa eu ver aqui. A sogra entrou aqui. Ah, sogra, hein? Vamos lá, tá a sogra também, já que chegou de viagem, a sogra. Qual a média de desvio do que foi planejado para o resultado final da cirurgia? Tá, aí é cirurgia guiada, né? Deixa eu ver, Richier, tá, Richier. É cirurgia guiada. Aí você tem vários níveis de desvio. Você tem que entender que para o guia MUC suportado você vai trabalhar com um nível de desvio. Eu até fiz tem um trabalho científico meu, uma publicação minha de 2009, que se você seguir todos os passos de preparo do protocolo e respeitar todos os passos, vai trabalhar com desvio angular de 4 a 8 graus. Tá? Nos casos unitários e parciais em que você utiliza um guia dentro suportado, você trabalha com desvios, desde que você respeite a alimentação do software, que eu falo que é a técnica de preparo, 1 grau a 2 graus. Tá joia? Pode ter mais? Aí depende muito da técnica cirúrgica que você vai usar, vai depender, vamos dizer, da angulação do implante, do tipo de macrogeometria do implante, mas
Se você seguir a técnica corretamente de cirurgia guiada, você vai trabalhar com uma média hoje de 1 a 2 graus em casos de dente suportado e muco suportado, vamos dizer, até 6 graus, tá? Aí depende muito, é muito variável, mas existem vários trabalhos mostrando isso, tá bom? Qual software gratuito você indica? Eu não indico nenhum software gratuito, viu, Garababa? Porque na realidade eu não utilizo. Se eu estiver indicando algum, eu vou estar enganando e a gente não pode. Fazer na clínica com impressora 3D? Cara, é uma modalidade de negócio, viu? Só que você vai ter que investir numa impressora, né? E qualidade de impressora é fundamental. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui, porque como tem que ser o relacionamento com a central de planejamento. Por quê? Você tem que entender que você vai sair do mundo real, do seu paciente, vai transferir essas informações para um software, né, através de uma tomografia, de um escaneamento, fazer todo esse planejamento e depois, para voltar essas informações, essas coordenadas que foram definidas no ambiente do software para posicionar o seu implante, através de um guia cirúrgico. E aí a impressora tem que ser boa, tem que ter qualidade, tá certo? Se você não tem qualidade de impressão, muitas vezes você vai perder todo o processo que você fez, tá joia? Vamos lá, o que mais? Fazer para a central imprimir na clínica, pode ser, né? A central pode fazer e você imprimir, você faz o seu planejamento, manda para a central, existem algumas maneiras. Como eu faço hoje? Todos os meus casos eu utilizo central de planejamento. Aqui no Brasil eu utilizo 3 centrais, eu utilizo uma fora do país, tá? Eu utilizo aqui, eu até falo os nomes, tá bom? Utilizo a Tecnoguide, lá do Rafael e do Felipe, que é uma empresa de São Paulo. Utilizo a Smart Solution do Rio de Janeiro, que é lá do Pedro, que me atende muito, né? O Guilherme, que é o dono, tá certo? E utilizo a Slice lá de BH do Vinícius. São essas 3 que eu utilizo dentro do Brasil, são muito boas, tá certo? Eu procuro estar sempre distribuindo entre eles, são bons profissionais, e daqui a pouco eu vou falar as características que vocês têm que ter para escolher uma central, tá joia? Vamos lá? Você faz scanner, faz escaneamento. Eu faço o escaneamento aqui porque eu tenho um escaneamento. Eu tenho um scanner intraoral na minha clínica, mas não é necessário. Você pode obter através da técnica de moldagem. Dos pagos, qual o melhor software? Isso é muito relativo. Vai depender daquilo que você quer. Eu tenho aqui o Codiagnóstico, que é um puta de um software, tenho o DTX da Nobel, que é um puta de um software, tenho da Trishape, que é fantástico. Existem vários softwares, tá? Esses 3 que eu citei são todos de padrão A. Tá? Essas imagens, a clínica que faz o planejamento tem que enviar. É assim, como é que funciona o protocolo de planejamento? Então você faz a aquisição dessas imagens, né, do DICOM, através de uma tomografia, do STL, e você vai transportar isso para o e-transfer. Por e-transfer, ou se a própria central tem vamos dizer, uma plataforma, e você vai enviar isso. E aí depende, a central, ela vai te mandar, existe assim a relação com a central. Ela te manda algumas imagens estáticas, tá, do planejamento. Existem centrais que te mandam um filme e imagens estáticas. Existem centrais que você faz o quê? Você faz um Skype, por exemplo, faz um Zoom com ela. Então tudo depende daquilo que você queira, tá certo? Existem todos os padrões, mas sempre você vai ter esse padrão de imagens, tá? Essa imagem que eu mostrei aqui era quando a Neodente tinha uma central de planejamento. Mas as 3 aqui que eu utilizo dentro do Brasil, eles me mandam filminhos, entendeu? Eu faço muitas vezes aí um Skype, né? Para que a gente possa fazer o planejamento junto, tá? Isso é fantástico. Agora, você precisa ter um bom relacionamento com a tua central. Vamos lá, vamos ver mais perguntas aqui. Que dia vai iniciar o workshop? Inicia segunda-feira, dia 29. Serão 3 aulas online e gratuitas. Então você tem que entrar lá, tá joia? Vamos ver quem mais aqui, tá por aqui. Facilitar a vida, tá? O dentista, o cara, eu não entendi a pergunta. Refaz ela e me manda aí mais para baixo que eu vou. Vamos lá. Tá tendo um monte de coisa aqui. Cicatrizador customizado, será que é isso? Tá. Antes de ontem eu mostrei isso, tá? Enquanto eu fui consultor científico da Neodente, né, por mais de 10 anos, eu ajudava a desenvolver o departamento de cirurgia guiada.
E a gente fazia lá atrás, teve um projeto que a gente entregava um implante juntamente com T-Base e com provisório fresado. E também existia, e fizemos implante e cicatrizador personalizado em zircônia. Então, Garopaba, hoje o que eu faço hoje é assim, ó. Eu faço um cicatrizador usando um T-Base e com resina composta Flow. É muito fácil, é barato e é rápido. Tá? Eu já usei há 3, 4 anos atrás, eu comecei com cicatrizadores personalizados para manutenção de perfil gengival em zircônia. Não tem necessidade, essa é a minha... Eu estou te falando hoje do que eu faço, tá bom? E como que a gente vai saber se a central está correta? Tá, você vai saber pela seguinte maneira, se você faz a alimentação correta, né, do software, se você está alimentando o software correto, né, você precisa o quê? Avaliar se a central tem uma boa impressora. Então é isso que você tem que ver, tá? Qual é a qualidade de impressão dela. Outra coisa, qual é a qualidade do profissional que executa o planejamento? Essas 3 que eu citei aqui no Brasil, os 3 são excelentes. Tá? Você pode confiar tranquilamente que você vai ter resultado. Agora, você precisa o quê? Ter um bom relacionamento. Você precisa sempre aprovar o seu planejamento. Quando você faz planejamento virtual, não é jogar na mão da central e deixar. Tá? Você recebe a prestação de serviço de uma central, mas você dá a última palavra. Olha, tá bom, essa posição de implante está ótima, está excelente, é isso que eu quero. Então é comunicação. Eu falo que isso é que nem laboratório de prótese. Se você pegar e mandar e não falar nada, vem um trabalho do jeito que ele imaginar lá, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui para a gente conseguir responder todo mundo. Aqui, Rose fala sobre custo, Edilson. Oi, Rose, tudo bem? Custo da central de planejamento. O custo hoje vai depender muito do teu relacionamento comercial, mas vai de R$250 até R$600. Né? Então depende muito da... Aí, o que é que nós temos que fazer de conta? Tá? De conta, sim. Conta comercial, falo, se vale a pena. Mas, Edilson, você vai pagar para um implante na região de um incisivo R$250 por um guia, ou R$300. Só que o que você vai ter de benefício, tá? Olha só. Ontem eu citei isso na live de ontem. Primeiro, posicionamento de mercado. Segundo, rentabilidade. Por quê? Porque você faz um procedimento muito mais rápido, com segurança, com previsibilidade e com rapidez, né? Mas o que eu falo para vocês da minha história, um erro de estratégia que eu tive quando eu comecei a utilizar a técnica de cirurgia guiada, planejamento virtual e guia cirúrgico, tá? Eu cobrava o dobro do meu paciente. Né? Técnica convencional, R$1.000. Técnica de cirurgia guiada, planejamento virtual, R$2.000. Um puta de um erro de estratégia. Né? Que ninguém ensina a gente. Aí você tem que aprender. Qual é a minha estratégia hoje? Hoje é assim. Eu cobro do meu paciente o guia. Somente o guia. E um procedimento cirúrgico que eu levo, vamos dizer, 2 horas, vamos dizer um protocolo, você faz em 1 hora, em 50% do tempo. Edilson, mas nas primeiras cirurgias eu vou conseguir? Não, você precisa ter um ciclo evolutivo dentro da técnica, né? Você precisa entender. É que nem o meu primeiro implante. Meu primeiro implante eu demorei 3 horas para fazer, gente. Lá em 1900 e nem lembro bolinha. Você imaginou 3 horas para fazer um implante? Agora, o custo não é impeditivo, tá, Rose? E uma outra coisa que eu falo, que é uma grande vantagem de você usar uma central e fazer uma técnica de cirurgia guiada, que ela te dá o quê? Tamanho de implante e macrogeometria de implante que você pode usar. Esse é um grande benefício, porque as empresas fazem o que com a gente? As empresas... Então, muitas vezes você briga no preço do implante, para compensar essa briga, para você baixar o teu preço, você compra uma quantidade maior de implantes, aí fica lá um estoque. Né? Então, o custo, eu acho que não é nenhum impeditivo. E outra coisa, você pode cobrar exatamente o mesmo valor do seu implante, tá? E aí você faz a estratégia de passar para o seu paciente, você mostra para ele, como eu falei na live de ontem, mostra para o seu paciente tecnologia e mostra o convencional. E fala para ele, olha, aqui você vai pagar pelo guia X. Então hoje eu cobro do meu paciente exatamente o guia, porque o dentista tem a mania de fazer, sabe o quê? Ele paga R$250 no guia para a central, aí ele quer cobrar 1.000 do paciente. Aí não vai, tá bom? Então espero ter resolvido aí, Rose. Mas se tiver mais dúvida, manda aí, por favor. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui.
se tem mais pergunta. Doutor Jorge, pode pedir para a clínica de radiologia enviar direto para a central de planejamento? Sim, pode sim, Jorge, sem problema. Aí é o teu relacionamento, entendeu? Né? É que muitas vezes a gente precisa estar em cima desse processo, porque senão acaba atrasando muito e a central de radiologia manda cortes errados, tá bom? Mas pode sim, dentista Garopaba. Comentei sobre cirurgia guiada que facilita a vida. Um comentário apenas. Facilita mesmo. Facilita. E outra, sabe o que acontece, Garopaba? Facilita muito. Por quê? Porque te dá tranquilidade, te dá segurança, te dá previsibilidade. Poxa vida, é que nem você dirigir, né? Você já imaginou a tensão que você fica dirigindo num lugar que você não conhece? Imagina a tensão que você fica dirigindo num lugar de olhos fechados, né? Porque no início da técnica de cirurgia guiada era assim, era cirurgia sem retalho. O pessoal achava um absurdo, onde já se viu, né, fazer sem retalho. Agora você faz um retalho e você está vendo dentro do osso a técnica convencional? Você não está vendo, você está imaginando, está com a imaginação somente, né? Você não está vendo isso, tá joia? Vamos lá, quem mais? Pode pedir, pode, tá, beleza. Facilita mesmo, vamos lá. Quando eu envio para a central, digo o implante que vou usar e o elemento. Sim, você tem que dar as informações todas para a central, tá? O implante, e aí elas vão fazer. As medidas, eles decidem o mais indicado. Sim, eles decidem, só que a aprovação sempre é nossa, tá, gravado? Eles colocam lá e você informa qual é o implante que você vai usar, o sistema de implantes que você vai usar, a marca comercial, e eles definem isso aí. Tá joia? Isso. Bom, como sempre, nós estamos, acho que estamos quase em cima aqui, daqui a pouco está encerrando a live. Eu queria fazer uma live mais rápida, porque é aniversário do meu filho mais velho, mas eu separei aqui as perguntas que me mandaram, eu vou tentar responder então agora, tá joia? O software é preciso das informações que ele vai me dar? Sim, o software é preciso desde que você faça a alimentação correta. O que é a alimentação correta? É fornecer um DICOM que seja adequado, que seja feito num tomógrafo, que esteja calibrado e que seja um tomógrafo, vamos dizer assim, o radiologista saiba manusear e depois te passe os cortes, né, os DICOMs brutos, tá joia? Outra coisa, alimentação, beleza, isso aí. E aí, uma coisa que você tem que avaliar na central de planejamento, quando você vai utilizar, é a qualidade da impressora que eles vão usar para te imprimir o guia, tá? Isso é importante você começar. Eu tenho mais 1 minuto e 50, vou correr aqui para responder, se não der tempo de responder, eu respondo na live de amanhã. Live de amanhã está imperdível, hein? São os efeitos colaterais da previsibilidade. Gente, vocês nem imaginam o que a previsibilidade traz para nós de melhoras, tá? Fantástico, amanhã vou ver todos vocês de novo. Quem deve fazer o planejamento virtual? Na minha opinião, uma central de planejamento pela curva do aprendizado, pelo custo e pelo tempo clínico que você tem que levar para ter a curva de aprendizado correta, tá certo? Eu posso usar o software somente para planejamento? Sim, pode. Eu acho que daí você perde o grande benefício, né, do planejamento virtual, que é depois o quê? Imprimir um guia para te direcionar na perfuração e na instalação do seu implante, tá joia? O que eu devo avaliar em uma central de planejamento? Primeiro, né, para a gente dizer, capacidade da central, do planejador, essas 3 que eu citei aqui do Brasil, vocês podem utilizar tranquilamente, sem problema, tá? Tempo de entrega, que você tem que falar com eles, e relacionamento comercial, que é condição de pagamento, que é valores, essas coisas todas, tá joia? Eu tenho aqui 40 segundos. Queria agradecer a participação de todos vocês, convidar amanhã, a live está imperdível, amanhã vai ser fantástico, porque nós vamos estar falando dos efeitos colaterais, né, da previsibilidade. Nossa, efeitos colaterais, então vocês vão ver o que ela traz para a gente como efeito colateral quando você tem previsibilidade. Um beijo a todos vocês, obrigado da participação, amanhã, 17h47, efeitos colaterais da previsibilidade.